A paz do Senhor, querido professor e professora, né? Seja bem-vindo a mais um EBD em Síntese podcast com momento pedagógico. A paz do Senhor, querida amada professora irmã Sheila, A paz seja do Senhor. bem-vinda. A paz do Senhor, irmã Rosimar. A paz do Senhor, queridos professores da Escola Bíblica Dominical, da classe do discipulado. Estamos felizes por estarmos aqui chegando já à lição de número 4, final do mês de outubro. O final do ano já se aproxima e, com isso, o Espírito Santo de Deus tem nos ajudado até aqui. Já estamos chegando já à metade do quarto trimestre e isso é grandioso aos nossos olhos. Louvado seja o nome do nosso Deus. Amém, querida, graças a Deus. Isso mesmo, irmã Sheila, já no quarta lição, que tem por título Desviando-se da cólera e do homicídio, né? Graças a Deus. Nós vemos aqui, querido, que a nossa lição ela tem três objetivos que diz deixar claro aos alunos o caráter não antinomista, né, do Evangelho e chamar atenção para o fato de que a ira pode se tornar algo destrutivo em nossas vidas e estimular seus alunos a viverem na prática seu chamado como pacificadores e agentes da misericórdia do reino de Deus. Querido professor, é muito importante trabalhar o conteúdo da lição de maneira estratégica, né? Com as dicas pedagógicas. Lembre-se que, né, que vocês devem oportunizar a participação sempre dos seus alunos. Querida professora irmã Sheila, com a dica pedagógica. Amém, irmã Rosimar. A nossa dica pedagógica é uma dinâmica. Eu gosto muito de trabalhar com dinâmicas, porque envolve toda a sala, movimenta os alunos, movimenta os professores, deixa a aula bastante animada e muito interativa. Então, a nossa dinâmica, ela tem a ver com o terceiro ponto dos objetivos, que é estimular os alunos a viverem a prática da paz, né? A prática da pacificação como agentes da misericórdia do reino de Deus. Então, o nome da nossa dinâmica é Escolhendo a Paz. E o objetivo é estimular os participantes a refletirem sobre o valor da paz e do perdão e como podemos evitar a cólera. Louvado seja o nome do nosso Deus. Aplicando os ensinamentos de Jesus na prática e de forma rápida, né? Para essa dinâmica, será importante que os professores levem para a sua sala alguns materiais, como, por exemplo, pequenos pedaços de papel, pode ser post-it. Eu gosto muito de sugerir o post-it, porque eles são coloridos, já têm um tamanho adequado para as atividades, além também de serem autoadesivos. Porém, se não tiver post-it, pode fazer pedaços de papel com folha de ofício mesmo. Corta uma folha de ofício em 4 ou em 6 pedaços e leva para a sala juntamente com canetas, com um quadro e, além do mais, também a presença da Bíblia Sagrada. Então, como é que vai ser a nossa dinâmica? O professor deverá iniciar a dinâmica fazendo a leitura de dois textos muito importantes, que é o texto que está no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 9, que fala que bem-aventurados são os pacificadores. E a passagem bíblica também, que se encontra no livro de Efésios, capítulo 4, o versículo 31 e o 32, que fala o seguinte: toda amargura, indignação e ira sejam eliminados de vocês, perdoando-nos uns aos outros. Então, além de ler essas passagens, professor, explique também que Cristo nos chama a sermos pacificadores e a perdoarmos uns aos outros, mesmo quando a gente está magoado, mesmo quando a gente se sente chateado com alguma situação. Então, aí, você vai distribuir os post-its, os papéis, com todos os integrantes da sala, e vai pedir para que eles pensem em uma situação que ocorreu durante a semana que trouxe neles o sentimento de raiva ou de mágoa, que são sentimentos que a gente cotidianamente passa, né? Determinadas situações que nos fazem trazer sentimentos de raiva ou sentimentos que nos deixam ofendidos. Peça para que seus alunos escrevam como eles se sentiram em relação a essas situações.
Não precisa colocar nome no papel e nem precisa de detalhar, é só para trazer a lembrança. Então, no quadro, você vai escrever, você vai separar o quadro em 3 colunas e escrever em cada coluna as seguintes palavras. Primeira coluna, a palavra paz, segunda, a palavra perdão e terceira, a palavra cólera. Explique o que cada coluna representa e como cada um deve reagir diante da situação. Chame os representantes, chame os alunos e peça para que eles colhem na coluna como eles deveriam reagir diante daquela situação. E peça também para que eles falem como Cristo nos ensina a reagir diante de cada situação. Após todos fazerem essa escolagem, então o irmão professor, a irmã professora, irá conversar um pouco, irá discutir sobre esses sentimentos na classe, sempre frisando o que Cristo nos ensina, o que Cristo quer que nós façamos diante de determinadas situações. Ao final, finalize a atividade falando sobre o impacto de escolher a paz, o impacto de escolher o perdão, ao invés de escolher a ira, ao invés de escolher a raiva. E faça uma oração com os seus estudantes, com a sua turma, pedindo a Deus que ensine a cada um a perdoar, inclusive a você mesmo, professor, professora, porque nós que somos líderes também precisamos de aprender a conviver com a prática do perdão e da pacificação. Após, finalize com a passagem bíblica que se encontra no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 18, que diz o seguinte: se possível for, quando depender de vocês, tenham paz com todos. Louvado seja o nome do nosso Deus, que o Senhor Jesus nos ajude, nos abençoe e que a gente possa conviver sempre que possível com a prática da paz nas nossas vidas. Amém, graças a Deus, querida. Olha, queridos professores, hoje nós temos uma dinâmica bem bacana também, porque aí a gente pode fazer as duas dinâmicas nessa aula. Vocês podem fazer inicialmente essa dinâmica que a nossa irmã Sheila sugeriu, muito boa, né? Porque nós temos sempre que adquirir a paz, adquirir a tranquilidade, a mansidão, sermos pacificadores, né? Então, no final, vocês podem fazer a dica que eu vou sugerir aqui, que seria a explosão não. Nós vemos aqui que o nosso objetivo da nossa lição, ela fala, no segundo objetivo da nossa lição, fala que chamar atenção para o fato de que a ira, né? A ira, ela pode se tornar algo destrutivo em nossas vidas. Então, querido professor, como é que nós vamos fazer essa dinâmica? Explosão, não. Vamos colocar os nossos alunos em círculo, procura um espaço na sala que tiver um espaço maior, coloca todos os alunos ali reunidos, e aí você vai escolher 3 ou mais estudantes, você que escolhe, né? E vai entregar uma bexiga na mão e pedir que os seus estudantes comecem a encher aquela bexiga. E eles vão encher, encher aquela bexiga até que ele não possa mais encher, né? E daí nós vamos explicar para os nossos alunos que aquela bexiga está para explodir. No momento que você pega uma bexiga e enche, 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 né? O objetivo vai ser que ela venha explodir ali, né? Mas vai ter alunos que vai dizer, não, professor, eu não quero, eu quero ir até aqui. Aí é beleza, que aí o nosso objetivo foi alcançado, né? E aí, quando o aluno escolhe que vá até o final, vá até explodir, aí a gente já vai levar a nossa dinâmica para um outro lado. Então, professor, você vai explicar que ao explodir, da mesma forma, né, é a ação de algumas pessoas, né, que explodem cometendo coisas erradas, né, ao se sentir com raiva. Então, nós temos que ter muito cuidado com a raiva, né? Falar sobre a falta da paciência, que devemos ter mansidão, como muitas pessoas apresentam, né? Que vocês não podem explodir, né? Se chatear com coisas tão pequenas, né? Mas que nós devemos sempre manter, né? A mansidão, manter a paciência. E aí, professor, nessa dinâmica nós vamos ver 2 objetivos importantes aí, que vai ser aquele aluno que vai explodir a bexiga e vai ter aquele aluno que vai desistir e vai dizer, não, até aqui. Então, querido professor, que possamos orientar os nossos alunos, querido, que devemos ser e viver sempre em paz, sermos pacificadores, né?
e porque assim o nosso Cristo, o nosso Jesus nos orienta. E também, querido professor, dentro dessa dinâmica, no finalzinho, você pode fazer, realizar, né, querido professor, com um versículo no livro de 2 Timóteo 2, capítulo 2, versículo 24 ao 26, que fala sobre ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos. Então, vocês podem, professor, realizar a leitura destes versículos na sala e fazer uma reflexão global com todos, né? Que possa, sim, ser atingido o seu objetivo de conscientização, para que, assim, a sua aula possa ter o objetivo alcançado, querido professor. E vocês podem fazer também, professor, a lição para o alto. Questiona o seu aluno, né? Que ele responda, mas o que é antinomianismo? Então, coloca como atividade de casa, que eles pesquisem e saibam, né? Que é a renegação da importância dos mandamentos divinos, né, para a vida do cristão. Então, querido professor, que Deus abençoe, que Deus em Cristo venha abençoar a sua aula, que seja uma aula abençoada. E nós queremos, querida professora, irmã Sheila, com suas considerações finais. Amém, meus irmãos. Louvado seja o nome do nosso Senhor por mais essa oportunidade que Ele nos concede de estarmos trazendo essas dicas pedagógicas para os amados irmãos. Que o Senhor Deus possa abençoar cada um de vocês, que essas dicas venham trazer um bom andamento para as vossas aulas, pois tanto eu quanto a irmã Rosimar, nós oramos pedindo ao Senhor orientação para que a gente possa trazer para os amados irmãos dicas pedagógicas que venham vindas do céu, né? Para que possa complementar as suas aulas. Que o Senhor Deus vos abençoe, que a sua semana seja abençoada na presença do Senhor e que a sua aula seja próspera. Louvado seja o nome do nosso Deus. Amém, querido professor. Essas são as dicas pedagógicas de hoje. Nós somos gratos ao nosso Deus, né, pelo privilégio de servir. Queremos agradecer ao DENEC, a nossa querida professora irmã Sheila, por sua contribuição, e que Deus abençoe em Cristo, concedendo uma semana de paz e uma ótima aula, querido professor. Deus abençoe.